que ocorre com a alma do ser humano quando este morre? Este é um assunto que já tem gerado muitos problemas e muitas discussões e ainda não se chegou a um denominador comum. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Este vídeo tem como tema a trajetória da alma no pós-morte, enfrentando a cobrança dos arcontes. Nós iremos abordar neste vídeo o que ocorre com a alma humana após a morte do indivíduo. Foi uma solicitação que nos foi feita pelo canal para que abordássemos este conteúdo. Nós iremos trabalhar dentro do conteúdo da Bíblia Sagrada e também iremos abordar fontes extra-bíblicas para tentarmos chegar a um denominador comum. Claro que não temos a pretensão de dizer que este vídeo deve ser visto como verdade absoluta, longe disso, mas que ele sirva como reflexão para o teu entendimento e para as tuas pesquisas. Você está preparado para entender este conteúdo, o que ocorre com a alma no pós-morte? Então vamos lá. Entendendo o que é realmente a alma humana. Para nós chegarmos a um denominador no que ocorre com a alma no pós-morte, primeiro nós precisamos entender o que realmente é a alma humana. Então vamos abordar, a princípio, este conteúdo aqui. A alma é um termo que possui emprego bíblico, apesar de também passar a ser usada em outros contextos. O termo bíblico provém do hebraico nefesh, que significa criatura que respira. Então a palavra alma, que vem da língua hebraica, ela é nefesh, e nefesh significa criatura que respira. E do termo grego psique, que significa ser vivente, ou ainda mente. Seria a alma a mente humana? Não estamos afirmando, é apenas uma interrogação. Desse modo, a alma é a vida em si, sendo uma pessoa ou mesmo um animal. Mas muitos acabam tendo uma concepção errônea do termo, descrevendo alma como a parte material ou mesmo espiritual de um ser humano, algo que sobrevive à morte do seu corpo físico. Mas a alma é a identidade de cada indivíduo, a sua vida, pois cada pessoa é uma alma vivente. Essa é a definição mais aceita do termo, segundo o que é empregado pela Bíblia Sagrada. Filosoficamente falando, a alma é um conjunto das atividades imanentes à vida, ou seja, pensamento, afetividade, sensibilidade, etc., entendidas como manifestações de uma substância autônoma ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. Mas será que desde que o homem está sobre o planeta Terra, ele entendeu o que realmente é a alma humana? Não temos a pretensão de desvendar o que é realmente a alma humana, como os abordamos aqui. Este vídeo não deve jamais ser visto como verdade absoluta, mas ele deve ser compreendido como fonte para as suas reflexões e para as tuas pesquisas. O que estaremos demonstrando pela Bíblia, em associação com alguns livros que foram tidos como livros apócrifos, quando a Bíblia foi canonizada, é sobre a trajetória da alma no pós-morte. E talvez observando a trajetória da alma, venhamos entender o que realmente vem a ser a alma humana. Então, nós iremos abordar neste vídeo a trajetória da alma no pós-morte. E se nós chegarmos a uma conclusão da trajetória da alma no pós-morte, nós vamos chegar perto de entender o que realmente é a alma humana. Uma luta que começa na carne. Assim deixou escrito o apóstolo Paulo na sua carta a Éfeso: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Isso está escrito em Efésios, capítulo 6, do verso 11 ao 12. Então nós estamos vendo que a nossa luta é contra forças espirituais, contra forças que vão muito além daquilo que nós imaginamos do mundo físico. É um mundo extrasensorial e possivelmente quem irá encarar esta luta quando sair da carne seja a alma humana, como nós estaremos demonstrando neste vídeo. Mas o que realmente ocorre no pós-morte? Biblicamente falando, os mortos não sabem nada, não têm controle de nada, não fazem nada. Vejamos, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Isso está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Isso está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso, os visitastes e destruístes, e apagastes toda a sua memória. Isso está escrito em Isaías 26 e verso 14. Estariam essas ideias totalmente corretas? Ou necessitamos aprofundar essa questão? Porque nós estamos vendo que a Bíblia diz que quando o indivíduo morre, não faz nenhuma menção de uma sobrevivência de algo que nós chamamos de alma. Veja que tanto Salomão quanto o profeta Isaías abordam que a pessoa, quando morre, fica entregue ao esquecimento, não havendo nenhum tipo de vida no pós-morte. É esta a ideia que está sendo abordado aqui. Claro que existem outros textos bíblicos que vão dissecar esse conteúdo com uma outra natureza. Contudo, vejamos o que dizem outros documentos, como mencionamos, extra-bíblico. O livro secreto do apóstolo João nos diz: em uma conversa secreta entre Jesus e o apóstolo João, ficou registrado da seguinte forma sobre essa questão da alma. Assim disse o apóstolo João: Senhor, as almas daqueles que não fizeram os trabalhos, mas aos quais o poder do Espírito desceu, eles serão rejeitados? Jesus respondeu e me disse: se o Espírito desceu sobre eles, de qualquer modo, eles serão salvos, e eles se tornarão melhores, pois o poder irá descer sobre todos os eleitos, porque sem ele ninguém consegue se manter puro. E após eles nascerem, então quando o espírito de vida aumenta e o poder vem e fortalece aquela alma, ninguém consegue desencaminhá-la com trabalhos do mal. Mas naqueles que o espírito falsificado descer, esses serão compelidos por ele e se desencaminham. E eu disse, diz o apóstolo João: Senhor, aonde irão as almas destes quando eles tiverem saído da carne? O mestre sorriu e me disse: a alma na qual o poder se tornar maior do que o espírito falsificado é forte, e ela escapa do mal, e através da intervenção do incorruptível, ela é salva e é levada para cima, para o repouso dos aeons. E eu disse, diz o apóstolo João: Senhor, aqueles que, pelo contrário, não souberam a quem eles pertencem, aonde estarão as almas deles? Jesus me respondeu: nesses o espírito desprezível ganhou força, quando eles se desencaminharam. E ele atormenta a alma e a atrai para os trabalhos do mal. Ele joga a alma no esquecimento. E após ela deixar o corpo,
ela é entregue para as autoridades que vieram pelo arconte, e eles prendem-a com correntes e a jogam na prisão. Veja que assunto tenebroso que foi falado aqui. E após ela deixar o corpo, ela aqui é a alma, ela é entregue para as autoridades que vieram pelo arconte, e eles prendem-a com correntes e a jogam na prisão novamente. Eles a acompanham até que ela se liberte do esquecimento e ganhe sabedoria. E se ela então se tornar perfeita, ela é salva. E eu disse, diz o apóstolo João: Senhor, como a alma pode ficar menor e retornar para dentro da natureza da mãe dela ou dentro do homem? A resposta de Cristo foi: aquela alma é feita para seguir uma outra em quem está o Espírito de vida. Ela é salva através dele. Portanto, não é novamente jogada dentro de outra carne. Veja bem, Jesus disse para o apóstolo João: a alma não é jogada dentro de uma outra carne, dando a ideia que a alma é única e de uma única pessoa, ou uma única pessoa é uma única alma humana neste universo. E eu falei: Senhor, aqueles que compreenderam, mas mesmo assim se desviaram, aonde irão as almas deles? Então ele me respondeu: eles serão levados para aquele lugar onde os anjos da pobreza vão, o lugar onde não há arrependimento. E eles serão detidos para o dia em que serão torturados aqueles que blasfemaram o Espírito, e eles serão punidos com punição eterna. Esse conteúdo foi discutido entre Jesus e o apóstolo João no livro que ficou intitulado como sendo o livro secreto do apóstolo João. Vejamos o Apocalipse de Tiago. Esse Tiago mencionado aqui no livro, o Apocalipse de Tiago, é Tiago, irmão de Jesus, e ficou registrado desta forma: você não será capaz de contá-los agora, mesmo se você tentar, pelo menos não, até que você se livre do pensamento cego, e também deste laço de carne que te envolve. Esta fala foi Jesus conversando e instruindo Tiago, seu irmão. Então o mestre falou para ele novamente: Tiago, veja, eu irei mostrar a você o seu resgate de antemão. Após você ter sido capturado e passar por grandes sofrimentos, um bando se armará contra você e te sequestrará. Em particular, 3 deles te capturarão. Eles sentam como coletores de impostos. Não somente eles roubam impostos, mas também eles roubam almas. Quando você adentrar no poder deles, o guarda deles irá te chamar e vai te perguntar: quem é você e de onde você veio? Você deve responder a ele: eu sou o filho e eu sou do pai. Ele irá te perguntar: que tipo de filho é você e a qual pai você pertence? Você deve dizer a ele: eu sou do pai imortal e um filho no eterno imortal. Quando ele te perguntar: e o que você acha que você tem a tratar conosco? Você deve dizer a ele: eu existo para que eu possa desmascarar estranhos e homens. Quando ele então te questionar: todos os homens são estranhos e todos nós somos estranhos? Você deve dizer a ele: aqueles que o desmascaram não são totalmente estranhos, mas eles nasceram da alienígena Achamote, uma mulher decaída, pois ela os produziu ao conduzir a raça dela abaixo do eterno imortal. Então, estes não são inteiramente estranhos para nós, já que eles também são de nós, por conta da mãe deles ter vindo do eterno imortal. Contudo, eles também são estranhos, porque o eterno imortal não participou da produção deles por ela. Quando ele também disser a você: aonde você vai? Você deve dizer a ele: do lugar que vim, para lá eu retornarei. Se você disser estas palavras, você escapará do ataque
dos arcontes. Quando você se deparar com estes 3 sequestradores que roubam as almas, embora naquele lugar, você será o vaso de autoridade e muito mais do que um vaso. Essas instruções foi Cristo Jesus, segundo o livro O Apocalipse de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, recebeu essas instruções que tem muito a ver com a alma e o que ocorre quando sairmos da carne ou no pós-morte. Vejamos agora o Apocalipse do apóstolo Paulo. Também foi um livro que não entrou no processo de canonização e ficou intitulado como Apocalipse de Paulo. Assim ficou registrado no que diz respeito à questão da alma. E ele olhou para baixo e viu aqueles que estavam sobre a terra. Ele observou e viu aqueles que estavam sobre os mundos. Então ele fitou abaixo e viu os 12 apóstolos à sua direita e à sua esquerda na criação. E o Espírito estava indo na frente deles. Mas eu vi no quarto céu, de acordo com a categoria, eu vi anjos parecendo deuses, os anjos trazendo uma alma para fora da terra dos mortos. Eles a puseram frente ao portão do quarto céu, e os anjos estavam açoitando-a. A alma falou dizendo: que pecado foi que eu cometi no mundo? O coletor de impostos que habita no quarto céu respondeu dizendo: não foi correto cometer todas aquelas ações sem lei que existe no mundo dos mortos. A alma respondeu dizendo: traga então testemunhas, deixe que elas te mostrem em qual corpo eu cometi ações sem lei. Você gostaria de trazer um livro para consulta? E as 3 testemunhas vieram. A primeira falou dizendo: eu não estava no corpo na 2ª hora. Eu me levantei contra você até que você caiu em raiva e fúria e inveja. E a segunda testemunha falou dizendo: eu não estava no mundo e eu entrei na 5ª hora e eu te vi e te desejei. E veja, portanto, agora eu te acuso dos assassinatos que você cometeu. A terceira testemunha falou dizendo: eu não vim até você na 12ª hora do dia, quando o sol estava quase se pondo. Eu te dei escuridão até que você tivesse realizado os seus pecados. Quando a alma ouviu estas coisas, ela olhou para baixo com tristeza. E então ela olhou para cima e ela foi lançada para baixo. O assunto aqui é realmente tenebroso. O apóstolo Paulo continua falando no seu livro: então, quando eu fui, o portão se abriu e eu subi até o 5º céu, e eu vi meus companheiros apóstolos indo comigo, enquanto o Espírito nos acompanhava. E eu vi um grande anjo no 5º céu segurando um bastão de ferro em sua mão. Havia 3 outros anjos com ele, e eu olhei nos rostos monstruosos deles, mas eles estavam se rivalizando com chicotes em suas mãos, empurrando as almas para o julgamento. Mas eu fiquei com o Espírito e o portão se abriu para mim. Então nós subimos para o 6º céu, e eu vi meus companheiros apóstolos indo comigo, e o Espírito Sagrado estava me conduzindo adiante deles. E eu olhei para cima ao alto, e vi uma grande luz brilhando para baixo do 6º céu. Eu falei, dizendo para o coletor de impostos que estava no 6º céu: abra para mim e para o Espírito Sagrado que está diante de mim. Ele abriu para mim. Então nós subimos para o 7º céu, e eu vi um homem velho que brilhava na luz, cuja vestimenta era branca. O trono dele, que está no 7º céu, era 7 vezes mais brilhante que o sol. O homem velho falou, dizendo para mim: aonde você vai, Paulo? Ó, abençoado é aquele que foi separado do útero de sua mãe. Mas eu olhei para o Espírito, e ele estava acenando com a cabeça, me dizendo: fale com ele. E eu respondi, dizendo para o homem velho: eu estou indo para o lugar de onde eu vim. E o homem velho me respondeu: de onde você veio? Mas eu respondi, dizendo: eu estou descendo ao mundo dos mortos para aprisionar a escravidão que aprisionou na escravidão da Babilônia.
O homem velho respondeu-me dizendo: como você será capaz de escapar de mim? Olhe e veja os poderes supremos e autoridades. O Espírito falou dizendo: dê-lhe o sinal que você tem e ele abrirá para você. O sinal é o seguinte: Paulo respondeu: eu sou o filho, eu sou do pai. Ele irá te perguntar: que tipo de filho é você e qual pai você pertence? Você deve dizer a ele: eu sou do pai imortal e um filho no eterno imortal. Quando ele te perguntar: e o que você acha que você tem a tratar conosco? Você deve dizer a ele: eu existo para que eu possa desmascarar estranhos e homens. Eu vou parar um minutinho antes da conclusão desse vídeo e te pedir que, se você não for inscrito, se inscreva no canal Apocalipse Now. Nos ajude a fazer este canal crescer. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante para as pessoas. Também compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder e acione as notificações. Vamos continuar. E então eu olhei e dei o sinal, diz o apóstolo Paulo. Ele voltou sua face para baixo, para a criação dele e aqueles que são as autoridades pertencentes a ele. E então o sétimo céu abriu e nós subimos para o Ogdod. E eu vi os 12 apóstolos, eles me saudaram e nós subimos ao 9º céu. Neste vídeo nós abordamos a trajetória da alma no pós-morte e a cobrança dos arcontes que esta alma enfrenta no pós-morte. Abordamos a questão dentro da Bíblia Sagrada e abordamos nos livros extrabíblicos. Como você recebe esta mensagem? Como você entendeu esta mensagem? Deixe aí nos comentários como você entendeu. Comente aí, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E eu concluo esse vídeo dizendo que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. E procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora